No vídeo anterior, você acompanhou o início da história de um casal com 4 filhos, dispostos em renunciarem a tudo por seus filhos maiores. Com certeza, este casal tenha conseguido obter bens com mais rapidez que muitos adultos jovens de hoje em dia. Quem nascia na década de 40 e 50, dentro da classe média, costumava ter a vida bastante planejada. Seguindo as pautas estabelecidas em geral, tinham um futuro garantido. Quase tudo já estava bastante programado de acordo com o contexto social e econômico da época. Nesses anos, os meios de comunicação de massa haviam acabado de surgir. Não existia internet, nem videogames, os jovens se vestiam de maneira muito parecida e a moda não era muito importante. Além disso, o sistema financeiro, tanto no âmbito local quanto no internacional, praticamente não havia desenvolvido e as opções de investimento eram mínimas. Naquela época, tanto os profissionais quanto os que não os eram buscavam um emprego em uma entidade do Estado ou privada, onde esperavam trabalhar a vida toda e se aposentar a uma determinada idade ou até antes, segundo os regimes trabalhistas que existiam naquele momento. Isto lhes permitia projetar o nível de receita ao longo da vida de uma maneira mais estável. Aos 23 anos, aproximadamente, começavam a pensar em formar um lar e se casavam por volta dessa idade. A remuneração desses adultos jovens lhe permitiam, em muitos casos, que a esposa não tivesse que trabalhar para cuidar do lar e das crianças sem baixar o nível de vida. Quando a família crescia, avaliava-se a possibilidade de fazer o primeiro financiamento, que quase sempre era para comprar a casa própria. Os cartões de crédito eram algo extremamente raro e representavam um símbolo de status ou de uma posição financeira privilegiada. A situação descrita permitia que os jovens adultos se tornassem independentes financeira e emocionalmente dos pais antes do que ocorre hoje. A partir da década de 1980, muitas coisas mudaram. A educação pública, por exemplo, começou a deteriorar e, portanto, muitos jovens tiveram e têm de recorrer a seus pais, parentes ou alguma entidade bancária para poder financiar os estudos universitários. E assim que entram na universidade ou arranjam um primeiro emprego, as instituições financeiras começam a lhes oferecer incontáveis produtos, especialmente cartões de créditos ou créditos para o consumo com a simples apresentação de holerite. Isso costuma piorar a situação econômica do jovem quando ele não é organizado e, frequentemente, os pais precisam assumir suas dívidas. O problema se agrava ainda mais porque, para poder aspirar a um emprego que possibilite a independência econômica, ou que comumente se chama de se bancar sozinho, é preciso um alto grau de especialização e entrar em uma concorrência agressiva que anteriormente não existia. Para muitos profissionais, a simples graduação não serve se não for acompanhada de uma especialização posterior. Como resultado disso, nos últimos 30 anos nos Estados Unidos, por exemplo, houve um aumento de 50% no número de adultos jovens que moram com seus pais ou que voltam para o lar depois de uma mini experiência de autonomia. Isto aumentou os gastos dos pais com a criação dos filhos em torno de 20% ou mais. Atualmente, a média de idade para se casar é de 28 anos. Em 1960, aproximadamente 43% dos adultos jovens entre 18 e 24 anos moravam na casa de seus pais, enquanto hoje esse número subiu para 52%. De maneira similar, o número de adultos jovens até 40 anos que ainda moram na casa de seus pais aumentou aproximadamente de 9% em 1960 a 12% atualmente. Em pesquisas realizadas tanto no Brasil, Argentina e com os norte-americanos, conclui-se que, diferente do que acontecia décadas atrás, assumir as responsabilidades de adulto, o que implica tornar-se independente, foi adiado em aproximadamente 10 anos. Espero que tenha gostado deste conteúdo até aqui. Caso não seja inscrito, aproveite para fazê-lo e não perder os próximos vídeos. A gratidão é algo que sempre retorna, sabia? Então seja grato dando seu like e compartilhando. Até mais e obrigado por assistir até o final.